Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e tudo mais que acontece nos 4 cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No programa de hoje vamos falar sobre a controvérsia causada pela recusa da Anvisa de aprovar a vacina russa Sputnik. Teremos depoimentos do epidemiologista Paulo Lotufo, da USP, e do jornalista José Ignacio de Alba, do México, país que está aplicando a vacina russa. Falaremos também de outra polêmica, aquela causada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, com a China. Vamos analisar a reação chinesa. E eu vou analisar também o primeiro discurso do presidente Joe Biden ao Congresso americano, com a defesa de investimentos públicos trilionários. E, claro, o reconhecimento do genocídio armênio pelos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais aqui no CNN Mundo. Vamos agora trazer mais um assunto importante para o nosso quadro Que Vai Ser Notícia Hoje. Anvisa e Sputnik V. Ontem, segunda-feira, foi um dia que ferveu em cima da possibilidade de haver autorização de importação da Anvisa para trazer a vacina até o Brasil. Só que não, viu? A Anvisa negou por unanimidade a importação da vacina russa. Isso foi durante a reunião ontem, já no começo da noite em Brasília. E nessa reunião, a agência alegou uma série de coisas, entre elas, falta de dados consistentes e confiáveis do imunizante russo. O Fundo de Investimento Russo disse hoje que os comentários da Anvisa sobre a Sputnik V estão incorretos. O fundo afirmou em publicação no Twitter que a decisão da Agência Sanitária Brasileira em não aprovar a importação do imunizante foi motivada por razões políticas. A gente continua nesse assunto, falando sobre a rejeição da Anvisa, sobre a importação, uso e importação da vacina russa. Governadores de 14 estados já tinham pedido à agência para comprar o imunizante e agora eles devem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Quando o relatório foi divulgado, a embaixada americana me disse que não recebeu essa ordem e não fez nada nesse sentido. O CEO do Fundo Russo de Investimento Direto disse também que a vacina foi aprovada em 62 países. O que ele não disse é que desses 62 países, nenhum realmente é um país desenvolvido. São 37 ditaduras, os outros 25 são democracias problemáticas, com exceção talvez da Argentina, do México, da Índia e da Eslováquia. Mas, mesmo assim, esses países não têm uma agência reguladora independente, chegaram a ter algo parecido com isso, mas há controvérsias, tanto na Argentina, quanto no México, quanto na Índia também, sobre a aprovação de vacinas, tanto a Sputnik quanto, no caso da Índia, a Covaxin, do laboratório Bharat Biotech. De maneira que a Sputnik, na verdade, não passou ainda pelo crivo de um país com uma credibilidade suficiente nessa área para transferir essa credibilidade para a vacina. Quanto a esse argumento das pressões americanas, a China é um adversário muito mais importante para os Estados Unidos do que a Rússia. E o Brasil fabrica a Coronavac da Sinovac chinesa, né? O principal motivo que levou a Anvisa a reprovar a vacina russa foi a constatação de que o adenovírus, que é um vírus que causa doenças respiratórias e é usado na vacina como um veículo da proteína do coronavírus, ele pode se replicar no nosso organismo. Isso na Sputnik, porque outras vacinas também, como a Johnson & Johnson e a AstraZeneca, usam esse mesmo princípio do adenovírus, mas não foi detectada essa replicação do vírus, ele tem que estar morto. A Sputnik nega que haja essa replicação e o epidemiologista Paulo Lotufo, da USP, nos ajuda agora a entender onde está o problema. O problema da vacina Sputnik é muito relacionada ao salto que existe entre você ter um produto que é confiável no momento de um ensaio clínico, onde você trabalha com pequenas quantidades, não mais do que 5 litros. Quando se dá um salto para quantidades maiores, no caso de 1.000 litros, você com certeza tem problemas muito maiores
em termos de qualidade. Esse, para mim, é o ponto principal de todo o relatório que foi lançado e apresentado pela Anvisa. É uma situação muito semelhante ao que houve em relação à vacina indiana, a Covaxin. O que é experimental tem uma qualidade diferente e superior daquela que é comercial. Nós sabemos desde sempre que esse sempre foi o grande problema da indústria farmacêutica. E agora, com a biotecnologia, isso é muito pior. É muito mais difícil você sair do pequeno e ir para a grande escala sem perder a qualidade. O caso continuou rendendo nessa quinta-feira. O perfil Sputnik V no Twitter postou em português e em inglês: após a admissão do regulador brasileiro Anvisa de que não testou a vacina Sputnik V, a Sputnik V está iniciando um processo judicial de difamação no Brasil contra a Anvisa por espalhar informações falsas e imprecisas intencionalmente. Uma observação aqui: esse V é V de vacina, gente, não é V de 5, não é um algarismo romano. Eu chequei isso com o próprio fundo russo. Bom, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse ao jornal Valor Econômico que a estratégia russa é meramente retórica e não traz nenhuma argumentação científica, e que, da forma como foi apresentada, a documentação da vacina aponta para uma ameaça à saúde da população. Vamos ver então como está sendo a experiência de um desses 62 países que estão usando a Sputnik. A gente vai ouvir agora o depoimento do jornalista José Ignacio de Alba, diretamente da Cidade do México. Quando a vacinação começou, o governo do México anunciou sua disposição de comprar diferentes vacinas para a população. Curiosamente, quando se supo que autoridades mexicanas viajaram à Argentina para negociar a compra de vacina russa Sputnik, iniciou uma campanha de difamação contra a vacina. A maioria das acusações veniam não de cientistas, mas de políticos alinhados com o pensamento conservador. A epidemia foi explorada por esses grupos poderosos para desqualificar a estratégia do governo contra a epidemia. Recordo que neste momento no México estamos nos preparando para as eleições de junho, onde os 500 deputados serão renovados. Morena, o partido no poder, buscará continuar controlando o poder legislativo para realizar as reformas constitucionais. Como era urgente obter imunidade coletiva, as dúvidas sobre a vacina Sputnik desapareceram. O debate parecia mais uma questão política do que técnica. A realidade também é que das mais de 22 milhões de vacinas que o governo mexicano adquiriu, apenas 1 milhão são Sputnik. Nos últimos dias, as autoridades de saúde anunciaram a possibilidade de produzir a vacina Sputnik no México. A maioria das vacinas que o México recebeu vem da empresa farmacêutica Pfizer, que até agora entregou mais de 8 milhões de doses. É seguido pela empresa Sinovac, 5 milhões, AstraZeneca com mais de 4 milhões, CanSino com mais de 2 milhões e finalmente Sputnik com 1 milhão. Em geral, as pessoas ficam felizes em receber qualquer das vacinas. Existe a ideia de que o México é um país sortudo na região por ter à sua disposição um mecanismo que pode acabar com as mortes por Covid. Neste momento, no México, o personal de educação e os idosos estão sendo vacinados. A vacinação começa em maio para as pessoas entre 50 e 59 anos. As autoridades de saúde priorizam a vacinação em áreas marginadas do país, o que também causou indignação em alguns setores conservadores da sociedade. Na segunda-feira, o jornal Valor Econômico informou que a Pfizer não poderia apresentar as informações detalhadas sobre o ingrediente farmacêutico ativo dessa vacina da Pfizer e também os dados referentes às etapas dos processos de produção e os controles de qualidade. Isso poderia levar o Brasil a não poder aplicar a vacina da Pfizer, lembrando que o Ministério da Saúde encomendou 100 milhões de doses dessa vacina. Eu procurei a Pfizer e eles me enviaram um comunicado dizendo que a Pfizer dedica seus maiores esforços na vigilância da qualidade, segurança e eficácia e que, diante da pandemia mundial em caráter excepcional,
algumas solicitações dos países envolvendo documentação específica e não utilizada globalmente podem não ser atendidas, e que a Pfizer comunicou antecipadamente os documentos que seriam disponibilizados para análise dos órgãos competentes, nos termos do contrato de fornecimento vigente. Bom, a vacina da Pfizer foi desenvolvida pela empresa alemã BioNTech. O CEO da BioNTech, Ugur Sahin, que desenvolveu essa vacina, disse que a Europa atingirá a imunidade de rebanho entre julho e agosto, lembrando que a Europa está usando a Pfizer e a AstraZeneca. Ele confirmou que a imunidade cai com o passar do tempo e que uma terceira dose será necessária. Isso já tinha sido dito também pelo CEO da Pfizer, Albert Bourla. Com quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a Índia é o maior fornecedor de imunizantes do mundo, responsável por 60% da produção, não está conseguindo proteger a própria população. Menos de 10% dos indianos receberam pelo menos uma dose de vacina até aqui. E o país corre contra o tempo para conseguir matérias-primas que estão em falta. Diante da emergência, o governo Biden resolveu agir. Suspendeu parcialmente a proibição da exportação de matérias-primas para vacinas e anunciou que vai enviar os ingredientes que a Índia precisa para produzir os imunizantes contra a Covid-19. Por que isso interessa muito para nós? Porque o Brasil, como outros países, estão de olho naquelas doses excedentes, aqueles 60 milhões de doses que estão sobrando da AstraZeneca nos Estados Unidos. O fato é que as autoridades americanas ainda não decidiram como vão distribuir essas vacinas. A Índia, claro, está com um relacionamento excelente com o governo Biden. O Narendra Modi participou da cúpula do clima, eu contei para vocês aqui, eles fizeram ali uma parceria sobre biocombustíveis e tal. E além disso, a Índia está numa situação muito ruim, está faltando oxigênio nos hospitais. A Índia está com um número de mortes diários e de casos novos maiores do que os do Brasil. E os Estados Unidos e a Europa estão enviando ajuda de equipamento, de oxigênio para a Índia. Na Alemanha, o BFV, ou BFV, como se diz em alemão, que é o Serviço de Inteligência Interna da Alemanha, anunciou que vai monitorar os grupos ativistas contrários às medidas de restrição da circulação, distanciamento social, as medidas aí para fazer frente à Covid, e vai investigar se esses grupos podem ser encaixados no crime de incitação à violência. Você se lembra que na Alemanha houve marchas, manifestações contra essas medidas de distanciamento social. A França está reabrindo gradualmente as suas escolas, apesar de o índice de contaminação ainda estar alto para os padrões dos países desenvolvidos, né? Os casos novos por dia caíram de 40 mil no início do mês para 30 mil. Os hospitais estão lotados na França, 6 mil pacientes estão em estado grave. Mais de 14 milhões de franceses, ou 26% da população adulta, receberão ao menos uma dose da vacina contra a Covid. E a Itália está de olho aí na chegada do verão. O turismo é muito importante para a economia italiana, então bares, restaurantes, cinemas e casas de espetáculos estão reabrindo parcialmente na Itália. O primeiro-ministro Mario Draghi admitiu que está assumindo um risco calculado. Os casos novos e internações diminuíram, mas as mortes ainda atingem 300 por dia. E o parlamento italiano está discutindo a destinação dos 220 bilhões de euros de ajuda oferecida pela União Europeia para a Itália. Bom, numa reunião do Conselho de Saúde Complementar na terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sem saber que aquela reunião estava sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais, disse que, abre aspas, o chinês inventou o vírus, mas a vacina dele é menos eficaz que a americana. Qual o contexto? Ele estava argumentando que a iniciativa privada, no caso dos Estados Unidos, é mais
eficiente do que o setor público, no caso, o da China. Por exemplo, ele citou também o uso de foguetes de empresas privadas pela NASA. Isso aí, claro, causou um grande desconforto, principalmente a primeira parte da frase, né? O chinês inventou o vírus. O Paulo Guedes pediu desculpas, o chanceler Carlos França conversou com o embaixador chinês em Brasília, Yang Wanming, e também contou na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que conversou com o chanceler chinês, Wang Yi, que lhe prometeu enviar ingredientes para 60 milhões de doses da AstraZeneca e também 30 milhões de doses de vacinas prontas da Sinopharm, o laboratório estatal chinês. Essa vacina ainda não foi aprovada pela Anvisa. Segundo o chanceler Carlos França, o chanceler chinês explicou que abril ainda é um mês crítico para a vacinação interna na China, mas que entre maio e junho haverá aumento no fornecimento de ingredientes farmacêuticos. Sem se referir diretamente à declaração de Guedes, aí o embaixador da China no Brasil fez uma postagem agora à noite no Twitter. Vamos ver juntos? O embaixador escreveu que, até o momento, a China é o principal fornecedor das vacinas e os insumos ao Brasil, que respondem por 95% do total recebido pelo Brasil e são suficientes para cobrir 90% dos grupos prioritários na fase emergencial. A Coronavac representa 84% das vacinas aplicadas no Brasil. Logo depois de conversar com o chanceler brasileiro, o embaixador chinês Yang Wanming começou um webinário do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o CEBRI, do qual eu participei. Ele manifestou o mesmo desejo de continuar a colaboração nas vacinas, de manter as relações boas com o Brasil, o mesmo desejo que o Carlos França também estava manifestando. E ele disse, agora temos um diálogo muito fluido. O embaixador chinês disse também, a China considera o Brasil um parceiro estratégico na pandemia. A China vai honrar o compromisso de tornar a vacina um bem público global e fornecê-la ao Brasil. Nesse mesmo webinário, a resposta mais incisiva aos ataques do governo Bolsonaro, que vem ocorrendo há anos já, foi dada pelo presidente do Instituto de Estudos Internacionais da China, o Xi Wu. Ele disse, de lá de Pequim, que a China e o Brasil são economias muito complementares, que temos muito que nos beneficiar dessa relação, que o potencial é enorme e temos que abandonar preconceitos ideológicos. Não temos que escolher entre países. Ele disse isso concordando com o embaixador e ex-ministro Sérgio Amaral, que havia argumentado antes que o Brasil não tem que escolher entre Estados Unidos e China. O Xi Wu continuou, estamos todos no mesmo barco, temos que trabalhar juntos contra os desafios globais. Nenhum problema global pode ser resolvido por um único país. O instituto que ele preside pertence ao Ministério das Relações Exteriores e assessora o governo chinês. E ele deu ali também uma resposta indireta ao Joe Biden. Ele disse assim, começar uma nova guerra fria, intimidar outros países, falar em decoupling, ou seja, na dissociação das cadeias de produção para não depender tanto da China, isolamento, só empurrará o mundo para a divisão e o confronto. Ainda nesse campo da política externa brasileira e da pandemia, o Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira uma moção exortando os líderes da América Latina a adotarem posturas mais responsáveis frente à pandemia. Antes da votação, houve um debate no qual eurodeputados de esquerda repetiram duas críticas que já haviam feito ao governo Bolsonaro. A ministra da Defesa da França, Florence Parly, advertiu que poderá haver punições para militares da ativa que endossaram uma carta redigida por oficiais reformados pedindo intervenção militar para defender os, entre aspas, valores civilizacionais contra as, entre aspas, hordas suburbanas, ou seja, eles estavam falando dos imigrantes. A carta foi publicada no dia 21, que marcou o 60º aniversário da tentativa de golpe militar francês na Argélia.
ela foi publicada no site neofascista Valeurs Actuelles, Valores Atuais. Na Hungria, o parlamento aprovou uma lei que submete as universidades públicas à gestão de fundações privadas vinculadas ao primeiro-ministro Viktor Orbán. Viktor Orbán, que é de extrema-direita, nacionalista e tem entre seus admiradores integrantes do governo Bolsonaro. A lei vai facilitar o controle do governo de extrema-direita sobre o ensino superior. Na noite desta quinta-feira, para marcar os 100 dias de governo, o presidente Joe Biden fez o seu primeiro discurso ao Congresso americano. Ele vai dizer que o plano de infraestrutura dele de 2,3 trilhões de dólares, que está em discussão no Congresso, pode gerar milhões de empregos para a classe média norte-americana, que foi quem construiu esse país, e não Wall Street, dando uma alfinetada ao mercado financeiro aí, porque o mercado financeiro vem criticando esses planos trilionários que Biden tem anunciado para recuperar a economia norte-americana. A expectativa é de que ele anuncie também um plano de 1,8 trilhão de dólares para ampliar o acesso à educação, garantindo creches gratuitas para crianças de 3 a 4 anos e também ensino técnico para aqueles que deixam o ensino médio. Muita gente acha que a educação é gratuita aqui nos Estados Unidos, ela é dos 5 anos até o ensino médio. Antes e depois disso, ela é paga e custa muito caro. Ele também fez um discurso protecionista, falando que os americanos devem voltar a comprar produtos americanos, se referindo ao slogan Buy American, que se aplica principalmente às compras públicas, do governo, comprar então e contratar serviços, produtos, empresas americanas e não importar de outros países. Ele fez uma frase assim: não há razão para produzir em Pequim e não em Pittsburgh, referindo-se aos veículos elétricos. O Biden está propondo um programa de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares para atendimento de saúde para crianças, para ensino infantil, para licença de maternidade e paternidade e para os community colleges, para que sejam gratuitos. Community colleges são uma versão mais simples do ensino superior, O community college é para aquele estudante que não consegue ingressar numa universidade. Somados, ele acrescentaria 4 anos de ensino público gratuito para os estudantes americanos. 2 anos antes de entrar no ensino fundamental e 2 anos depois do ensino médio. E ele argumentou que os Estados Unidos precisam investir mais na educação para fazer frente à competição da China. Ele também propôs uma expansão do Medicare, que é o sistema de saúde para as pessoas com mais de 65 anos, e do Medicaid, que é para os mais pobres. Ele disse: saúde deve ser direito e não privilégio. Essa é uma frase que agradou bastante o pessoal da esquerda do Partido Democrata. Essa é a visão deles. Elizabeth Warren é uma senadora de esquerda que competiu com o Biden nas primárias, levantou o punho nessa hora, festejando a posição do presidente. O Biden propõe um pacote de infraestrutura de 2 trilhões e 250 bilhões de dólares. E para financiar tudo isso, um aumento nos impostos das pessoas com renda acima de 400 mil dólares por ano, e também das grandes empresas. E aí ele disse assim: trickle-down economics nunca funcionou. O que quer dizer isso? É a posição que os republicanos têm de que, diminuindo os impostos e a regulação para as grandes empresas, elas gerarão mais empregos, vão crescer, vão gerar mais prosperidade, e essa prosperidade então descerá para a classe média, para os mais pobres. Ele disse: vamos promover o desenvolvimento de baixo para cima e não de cima para baixo. Com relação à imigração, ele disse: se vocês não gostam do meu plano de imigração, referindo-se naturalmente à oposição republicana, vamos aprovar o que podemos concordar. Por exemplo, para os Dreamers, os americanos que já estão aqui, são aqueles que chegaram como crianças, com pais ilegalmente aos Estados Unidos e hoje são adultos, são cerca de 800 mil pessoas
o Barack Obama fez um programa para permitir a permanência deles, mas é preciso uma lei aprovada no Congresso para dar estabilidade a esse direito e para abrir caminho para os Dreamers, como são chamados, os sonhadores, poderem adquirir a cidadania americana. A resposta dos republicanos coube ao Tim Scott, o único senador republicano negro. E ele disse, logo depois do discurso do Biden, o seguinte, que o presidente prometeu na campanha unir o país, mas que está apresentando propostas que dividem o país, já que os republicanos não concordam com esse aumento de gastos. E diz como se os democratas soubessem mais do que os outros. Eu só vi, pelo menos, o Scott aplaudindo o Biden quando o Biden propôs que, agora em maio, seja aprovada a reforma da polícia, para fazer aí uma homenagem ao George Floyd, que no dia 25 de maio completa 1 ano de sua morte. Ele foi morto pelo policial Derek Chauvin, que colocou o joelho em cima do pescoço dele e foi recentemente condenado por homicídio. No plenário havia apenas cerca de 200 pessoas. Normalmente, num discurso de um presidente, são 1.600, mas foram adotadas ali medidas de distanciamento social. Quem também respondeu ao discurso do Biden foi o governo chinês. O porta-voz da chancelaria chinesa disse que a competição deveria se parecer mais com uma corrida de atletismo e não como um duelo até a morte, referindo-se aí à disputa entre Estados Unidos e China. Um aspecto histórico desse discurso do Biden foi que atrás dele estavam a presidente do Senado, a vice-presidente Kamala Harris, e a presidente da Câmara, a Nancy Pelosi, 2 mulheres. Ele começou o discurso observando isso. É a primeira, ele disse, senhora presidente do Senado, senhora presidente da Câmara, e acrescentou, é a primeira vez que um presidente americano diz isso aqui. E já era hora, querendo dizer que já era hora de o Congresso ter 2 presidentes mulheres. Bom, e os Estados Unidos reconheceram formalmente o genocídio armênio ocorrido em 1915, ali durante a Primeira Guerra Mundial. A Turquia não aceita esse termo genocídio. Eles reconhecem que naquele período centenas de milhares de pessoas de armênios morreram, mas dizem que foi no contexto da Primeira Guerra Mundial. É crime na Turquia passível de prisão falar em genocídio armênio. O que aconteceu? Na época, o Império Turco Otomano considerou que os armênios estavam a favor da Rússia naquela Primeira Guerra Mundial e por isso começaram uma deportação em massa e com perseguições e massacres de armênios. Enquanto fugiam, calcula-se que 1 milhão de armênios tenham sido mortos. Se você vai num museu em Ankara, por exemplo, você não vê referência a esse massacre de armênios. Pelo contrário, você vê ali a história de um padre grego que teria incitado os gregos a atacar os turcos, por exemplo. No xadrez geopolítico, é claro que a Turquia não gostou nem um pouco desse ato do presidente Joe Biden. A Turquia é membro da OTAN e é uma cabeça de ponte importante da Aliança de Defesa Ocidental para o Oriente Médio. Mas a Turquia tem se aproximado muito da Rússia e tem contrariado muito os interesses dos Estados Unidos, por exemplo, na Síria, ficaram de lados opostos. A Rússia até hoje apoia os armênios e a Turquia, por exemplo, apoiou o Azerbaijão no conflito de Nagorno-Karabakh, aquele território povoado por armênios, que no início dos anos 90 a Armênia consolidou a ocupação ali desse território e agora, numa guerra recente, o Azerbaijão retomou uma parte do Nagorno-Karabakh. Os azeres, do Azerbaijão são de origem túrquica, justamente do período em que o Império Turco Otomano dominou a Ásia Central. E os armênios ainda têm essa proteção, esse alinhamento com a Rússia, e a Turquia está nessa tensão aí apoiando os azeres e ainda mantém ali fechada a fronteira com a Armênia. Quando eu passei pela Armênia, estava indo cobrir a Guerra da Geórgia em 2008, desci no aeroporto de Erevan, capital da Armênia, peguei um carro em direção a Tbilisi, na Geórgia, olhei para trás e vi o Monte Ararat, que segundo a Bíblia seria o monte onde a Arca de Noé encalhou.
E o Ararat fica dentro da Turquia, então muito próximo ali à fronteira da capital, Yerevan. No entanto, a Turquia e a Armênia continuam tendo relações bastante ruins por causa dessas disputas em relação ao genocídio de 1915 e também esse apoio da Turquia ao Azerbaijão na disputa pelo Nagorno-Karabakh. Ao reconhecer o genocídio, os Estados Unidos dificultam ainda mais uma aproximação entre a Turquia e a Armênia. E, de uma certa forma, então, mantém a Armênia dentro da zona de influência da Rússia. E aqui termina o CNN Mundo. Estaremos de volta na manhã de sexta-feira. E lembre-se de assinar o nosso programa no seu agregador de podcasts favorito. Obrigado pela sua companhia.